Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlio aqui mais uma vez. A gente vai falar aí do polêmico vídeo do Jorge Salgado sendo expulso das arquibancadas de São Januário, das sociais de São Januário. Eu vou te falar, cara. Eu vi o vídeo, você vai ver o vídeo e, cara, parece que a torcida do Vasco acordou em relação a esse cara aí. Porque se você não sabe, se o Vasco hoje está com a sua dívida próximos a 2 bilhões de reais, é por causa desse cara também. Então eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou colocar o vídeo aqui, obviamente, sem o áudio, por causa dos palavrões, porque senão o YouTube ele vai derrubar esse vídeo aqui. Mas eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Você vai ver o vídeo aqui, eu vou soltar a vinheta e eu volto já. Vou soltar o vídeo aqui para vocês acompanharem, mas vou só dar uma introdução aqui. Os torcedores estavam ali na social ali de São Januário, assistindo o jogo, encontraram Jorge Salgado, o responsável por colocar 7-7 no Vasco da Gama, o responsável por aumentar a dívida do clube em mais de 350 milhões de reais, e segundo algumas informações, foi um dos que recebeu primeiro quando o Vasco teve que, a 77 teve que pagar as dívidas do Vasco por causa da SAF. Ele foi um dos primeiros que recebeu, porque o Vasco devia a ele há muitos anos, e ele foi um dos primeiros da lista aí a receber mais de 25 milhões de reais. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês acompanharem. Ele está lá com os seguranças, a torcida começa a xingar, obviamente não dá para colocar esse vídeo aqui com áudio, e os seguranças começam a chegar, e a torcida também começa a chegar furiosa com ele. Você percebe que tem um torcedor ali embaixo de boné preto ali, camisa branca, xingando ele. O de lá de cima também já chegou xingando ele, os seguranças pedindo para acalmar a situação. Eu entendo até o trabalho de segurança, tá? O trabalho de segurança ali é proteger, no caso ali, entre aspas, o alvo, né? Aí começaram a atacar garrafa nele também, você vê ali que jogaram uma garrafa de plástico e um copo também. A torcida começou a hostilizar ali muito forte ele. Ele tem muita cara de pau de ir em São Januário, mesmo depois de tudo que ele fez, prejudicando o Vasco, aumentando a dívida do clube em mais de 350 milhões de reais. Ao todo, hoje o Vasco tem mais de 1 bilhão e 600 mil milhões de reais em dívidas, e aí começa a chegar, você vê aí, ó, os seguranças, ele começa a querer sair dali. É muita cara de pau desse cara, né? Ele apareceu em São Januário, no jogo Vasco e Mirassol, e achar que a torcida vai passar pano para ele, né? Aí, ó, os torcedores foram em peso ali, em direção a ele, hostilizando ele. Esse cara é muito cara de pau. Esse cara foi, se não foi o pior presidente da história do Vasco, foi um dos piores presidentes da história do Vasco. Foi ele que foi responsável, novamente falando isso aqui, ele foi responsável de colocar a 77 dentro do Vasco, e a 77 só aumentou a dívida do Vasco, não resolveu problema nenhum, e segundo informações aí até do GE, é uma empresa de fundo de cassino, ou seja, não é uma empresa estável, não é uma empresa que poderia gerar alguma receita para o Vasco segura, porque o que a 77, segundo informações, fez com o Vasco foi pegar dinheiro de empréstimo, jogar dentro do Vasco e, com isso, não pagar o que tinha que pagar em relação à dívida, e a dívida aumentou em mais de 350 milhões de reais. Hoje, se a dívida do Vasco aumentou, é culpa desse senhor aí, é culpa do Jorge Salgado, que colocou uma empresa que sabia que não ia ajudar os vascaínos e ajudar a instituição Vasco da Gama em nada. Então, ele é um dos responsáveis de ter aumentado a dívida do clube em mais de 1 bilhão de reais, e o clube está sucateado, entre aspas, hoje, é por causa desse senhor aqui, que acabou com, quase, na verdade, acabou com o Vasco da Gama. Agora, só para complementar aqui esse vídeo, tá?
Jorge Salgado, hoje, a situação dele no quadro de sócios do Vasco pasmem, ele ainda é sócio do Vasco. Ele vai ser julgado para poder ser expulso, mas, na minha opinião, ele tinha que ser julgado criminalmente pelo que ele fez com o Vasco. Ele tinha que ser julgado criminalmente, porque você só ser expulso do quadro de sócios, se não ser mais sócio do Vasco, não é até benefício para ele, né? É benefício para ele, porque aí deixa de ser societário do Vasco aí. Só que eu acho que ele tinha que responder criminalmente pelo que ele fez com o Vasco da Gama. Acho que isso é até pouco. Tinha que responder criminalmente. Vamos esperar aí no máximo que pode acontecer com ele é ser expulso do quadro de sócios, né? Ele, Duque Estrada, Carlos Osório, todos esses daí tinham que responder criminalmente porque sabiam no buraco que o Vasco estava se metendo e mesmo assim continuaram para poder prejudicar o Vasco e se beneficiar financeiramente, porque foi isso que aconteceu. Eles se beneficiaram financeiramente e o Vasco foi lá para baixo, mais ainda, né? Enfim, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu estou aqui sempre que puder, todos os dias, para podermos falar do Vasco da Gama e notícias em relação ao Vasco. Estou postando agora também reacts aí dos adversários aí também, para poder trazer um conteúdo mais amplo para vocês. E é isso aí, eu fico até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!